Boa noite a todas e a todos. Com imensa alegria que nós estamos aqui hoje nessa mesa de abertura do webinário de Filosofia na Rede. É uma parceria do Instituto Trilhas e do curso de Filosofia da Universidade Federal do Cariri. Em primeiro lugar, agradeço a Deus, agradeço ao Ismael, a equipe do Instituto que possibilita essa experiência, aos colegas aqui presentes, professor Gladstone, professora Camila, a todos os inscritos e a todos os ouvintes. Eu pensei um pouco em falar algo sobre a relação entre filosofia e vida, né, já que nós estamos vivendo um momento em que essa reflexão parece ser muito atual, né? Então, o filósofo Marco Aurélio, ele perguntava, qual é o teu ofício? E respondia, ser bom. E como alcançar isso sem estudar a realidade e a própria constituição do homem? E aí ele também dizia, a vida é uma guerra e um exílio. O que é que nos pode guiar? Unicamente a filosofia. Assim como ao poeta, o que deve distinguir o filósofo deve ser a sua capacidade de se apropriar da realidade em si mesma e de se orientar, né, na sua acidentada geografia, né? Então, desde tempos idos, a pretensão de conhecer o universo tal como ele é, dando preferência ao humano, fez da reflexão de quem filosofa com correção, de que um exercício acerca do entendimento do plano geral do existente, né? Rumo à apreensão de um conjunto mais ou menos delimitado, né, por aquilo que é, no caso, Deus, o mundo, o homem. Mas será suficiente uma certa apropriação da realidade ancorada numa boa teoria? Antes, não seria necessária uma leitura prática do mapa da existência que se processa no cotidiano da vida? A isso já se referia um filósofo, Kierkegaard, ao falar do habitual ofício de um certo escrivão que, convencido de que a sua tarefa era só escrever, ele não conseguia ler os seus próprios escritos. E o comparava a certos especulativos que não fazem mais do que escrever. E escrever coisas que, quando devem ser lidas, diante de uma necessidade, soam como sem sentido. Dada a descontextualização com tudo o que diz respeito ao humano mundo dos pobres viventes. O que justifica e significa uma certa confusão, né, que se estabelece quase sempre no eterno descompasso entre teoria e prática. A confusão surge, continua ainda dizendo Kierkegaard, só do fato de que se vive com categorias distintas daquelas com as que se pensa quando se escrevem ou quando leem os livros. E Santo Agostinho já dizia, nos chamam doutor, mas em muitas coisas buscamos o doutor e não achamos. Não queremos, portanto, que nos chamem de mestre. É que, levando em conta a apropriação da verdade entendida corretamente, o conhecimento teorético deve dar prosseguimento na modelação do próprio ser, no querer e, sobretudo, nos afetos, nas pessoas com quem tratamos, na sociedade e no conjunto da civilização humana. Isso põe em evidência, uma vez mais, o caráter essencial da relação entre filosofia e vida, entendida não como um prospecto linear, nem sequer como um círculo. De todos os pontos de vista, a filosofia é em si mesma disciplina espiritual, eu sempre acreditei nisso. Cravada na luta entre o bem e o mal,
que simboliza todas as situações presentes no mundo da vida. Agora, mais do que nunca, o campo de batalha é o mundo inteiro. E o que está em jogo é a sobrevivência da nossa espécie e de todas as formas superiores de vida no planeta Terra. Parece carecer de fundamento algumas concepções que defendem uma certa suspensão do uso da razão em assuntos de metafísica, devendo apenas recorrer à ciência para que respostas seguras possam apresentar um caminho a ser trilhado. E nós vivemos agora nesse embate, né? Esquecem que as preocupações últimas da metafísica são tão importantes que merecem ser tratadas com a parte mais refinada da nossa mente, aliada à lucidez e à perspicácia da sabedoria. Mas, anterior a este exercício teórico, a gente poderia dizer, pertencente à atividade científica acerca do conhecimento das coisas, permanece uma preocupação primeira, essencial, que perpassa a sua condição de possibilidade e diz respeito ao sujeito capaz de conhecer. Nisso eu sou muito kantiana. Talvez a isso devamos, por exemplo, a organização que Porfírio fez dos tratados das Enéiades de Plotino, quando toma o penúltimo tratado, que tinha sido escrito lá no último ano da vida de Plotino, e representava o ápice da sua reflexão acerca do homem, e o coloca como a abertura da obra. A razão pode ser encontrada, provavelmente, na sua convicção de que a verdadeira filosofia deve começar pelo conhecimento de si mesmo, que não é o simples conhecimento dos nossos limites individuais, mas o alcance da realidade que nos constitui quando nos compreendemos como fazendo parte do todo, de uma alma universal. Parece comum uma certa resistência nos estudiosos contemporâneos quando confrontados acerca da trajetória e pensamento de alguns filósofos. Dada a exagerada preocupação com certos aspectos ligados à filologia ou à história, aventuram uma pálida consideração atribuindo falta de rigor filosófico a muitas abordagens, segundo eles, porque acham que são superficiais, que são descontextualizadas, tendenciosas, religiosas ou até ultrapassadas. Ora, esquecem que a busca da verdade, seja ela aceita ou não, está na base de toda a reflexão filosófica enquanto tal. E aliada a ela está a procura por uma coerência entre o que se discute na dialética das inquirições acerca de tudo e a tensão entre o homem e o mundo presente na racionalidade mesma desses discursos. Parece mais cômodo assumir a posição dos que aceitam que não faz mais sentido hoje procurar por um sentido para as coisas. E preferem assumir uma certa negação do mundo, da vida, desconsiderando manter essa tensão que é vital, para não cairmos naquele suicídio filosófico, para lembrar Camus. É que a análise do ente finito conduz, por meio da questão do sentido, a um ser eterno. Este se abre na analogia entes, São Tomás de Aquino costumava utilizar, e revela as suas marcas na criação, dentre as quais a mais visível é a marca tríplice da unidade corpo, alma, espírito na pessoa humana. Há como que eu diria, uma certa elevação da lógica, da ontologia, até a lógica da pessoa, na qual o ser humano é incluído tanto como a pessoa mais elevada, Deus. A partir da lógica da pessoa, no entanto, a ontologia torna-se novamente recognoscível, isso no seu caráter metodicamente limitado, claro. É da lógica do reconhecimento do mundo que se passa o reconhecimento de si. E do reconhecimento de si se vai além do eu, entrando num terreno da pessoa autotranscendente. E talvez o que esta pandemia traga com mais intensidade a filósofos, mas também a não filósofos, seja esse apelo por uma volta à dignidade do homem,
ainda que carregado dos limites do humano, demasiadamente humano para lembrar Nietzsche. Quando Platão considerou a educação como a base, fundamento de uma vida feliz, realizada, no início do livro sétimo da República, ele deixou uma página que eu sempre gosto de considerar, sobre a diferença entre a boa e a má educação, porque eu ligo isso sempre à filosofia. Afirma Platão que a educação, cito, não é o que alguns apregoam que ela é. Dizem eles, aqui Platão referia-se aos sofistas, né, que arranjam a introduzir ciência numa alma em que ela não, onde ela não existe. Como se introduzissem a vista em olhos cegos. É a minha citação. Ora, não é assim, né, porque o que acontece é que a nossa alma, ela não é cega. Possui um órgão pelo qual ela vê continuamente, que é o pensamento, o entendimento. E o que a boa educação faz é, sim, ajudar um órgão a virar para um determinado lugar, para uma direção correta. Então, eu volto a citar o texto de Platão, quando ele diz que a educação seria a maneira mais fácil e mais eficaz de fazer dar a volta a esse órgão, não é de obter a visão, porque já a tem. Mas uma vez que ele não está na posição correta e não olha para onde deve, dar-lhes os meios para isso. Termina a citação. Aí eu fiquei pensando, diante do momento presente, marcado por essa pandemia que nós estamos vivendo, e pelo cenário obscuro a pairar sobre a nossa realidade política, social, humanitária, que a gente não pode negar, qual seria essa maneira correta de olhar conforme Platão? Talvez uma vez mais seja exigida uma volta àquela filosofia primeira, caracterizada por uma disciplina espiritual, capaz de nos conduzir para uma resistência. Acho que a palavra hoje seria, essa palavra é muito forte, nós precisamos resistir. Nós estamos falando da razão, da liberdade, da verdade, da fraternidade, da justiça, ou seja, das coisas grandes sem as quais não há uma verdadeira vida, nem uma verdadeira humanidade, né? Agora, separadas da sua fonte, essas coisas, dizemos, grandes, tornam-se formas vazias e bem depressa se reduzem a um ideal sem vida, né? Até parecem como irreais. É exatamente o que estamos vivendo agora. Essa leitura que eu faço desse momento. Os valores da pessoa, da solidariedade, da liberdade, do respeito, que todos fazemos questão de defender, tornam a vida mais humana. Mas o fato mesmo de hoje se levantarem certas questões, dizemos que esses valores se esvaziaram, tornando-se irreais. É o desafio que temos que nos confrontar, né? Talvez uma das maiores dificuldades hoje, mais ainda do que crer em Deus, num ser superior, eu penso que é aquela que diz respeito à existência do mal, da dor, do sofrimento, da injustiça. Ainda é possível encontrar Deus na época em que vivemos, na sociedade líquida em que estamos mergulhados? Um amigo me contou que há muitos anos, numa reunião com alunos, um deles chegou muito irritado porque um de seus amigos sofreu um acidente de carro. Aí ele disse assim, como é que Deus pode permitir o mal? Já lembra logo Santo Agostinho. Soltou assim, né? Acabou de contar um acidente. Então, comecei a responder-lhe que o verdadeiro desafio não era sucederem essas coisas, mas como nós chegávamos a esses fatos. Para me fazer entender, perguntei, se no caminho de volta para casa, um desconhecido lhe desse um tapa, como você reagiria? Eu lhe daria 2 como resposta, disse ele. E se quando chegasse em casa, o tapa viesse da sua mãe?
Fiquei surpresa com o que ele entendeu, ele entendeu bem a pergunta. Eu lhe perguntaria, por quê? Ora, o tapa é materialmente o mesmo. Por que agora você respondeu de outra maneira? Por que não pensou em reagir com a sua mãe como teria feito com o desconhecido? A razão é óbvia. A relação que você tem há anos com sua mãe, a certeza de que ela o ama, impede de você dar o troco com a mesma moeda e fazer surgir em você a pergunta, por quê? Que é a pergunta filosófica por excelência. Esse episódio nos fez entender que o que faz mesmo a diferença perante a dor é como cada um de nós chega a ela. Que experiência tem por trás para reagir de um jeito ou de outro. O que é que nos permite olhar para tudo, até para o mal, até para o que não entendemos, até para o que nos dá medo, para aquilo que balança quando a terra parece tremer debaixo dos nossos pés. Ter por trás uma história de uma relação que permite olhar para tudo, para o mal, com a presença de algo mais forte, de um bem maior, sem fugir e sem sucumbir à situação. Se tal vínculo se torna constitutivo da nossa forma de encarar tudo, nós podemos resistir, até diante do mal, sem nos desesperar. Não penso que a filosofia seja uma espécie de um novo moralismo, né? Mas eu penso que a filosofia pode ser uma introdução de um fator novo na nossa forma de olhar o real, que possibilita um significado novo para a vida de todos, para enfrentar o mal, o sofrimento. Um fator que pode ser a resposta à necessidade do coração, à exigência da nossa razão na busca de um significado para tudo. Se a filosofia não for o testemunho de uma plenitude possível e de um olhar para a vida que nos relance, para que serve? A quem pode interessar hoje uma reflexão assim, descontextualizada do mundo da vida? A ninguém. As etiquetas não servem para nada. A verdadeira questão que resta é: há algo no real que possa constituir uma resposta adequada ao problema da vida? Sim. Que possamos voltar a ser humanos no desumano mundo em que vivemos. Muito obrigada. Bom, eu agradeci, então, ao Ismael, à Brenda, a toda a comissão organizadora, ao Instituto Trilhas, a organização do evento e pelo convite. Eu disse que eu tenho alguma dificuldade com atividades remotas como essa, vocês já perceberam, né? Mas eu tenho tentado participar daquelas às quais eu sou convidada dentro das minhas possibilidades. Eu estou com um probleminha de internet, mas a gente vai tentando resolver. Eu queria também agradecer, poder compartilhar esse desafio com a professora Maria Célia, que já é minha colega há 10 anos, e ao lado de quem, mesmo nos momentos de tensão como esse, a gente se sente tranquila. Eu preparei aqui algumas coisas que eu acho que dialogam muito com o que a Maria Célia apresentou, com a bela fala que a Maria Célia fez, e a gente nem combinou. Vocês veem que é uma sintonia boa. Eu acho, concordando com o professor Gladstone, é bastante importante esse movimento de abertura das experiências de pesquisa e reflexão acadêmicas a potencialmente qualquer pessoa que esteja ligada à internet. Tão importante quanto os primeiros registros escritos de poetas e pensadores, e tão importante quanto a reunião desses escritos nas primeiras bibliotecas. A criação de um acervo, ressonância de vozes diversas, é por si mesmo um trabalho fundamental de cultivo. Muitas vezes, a gente desconhece o trabalho dos colegas próximos, dos estudantes que não são orientados por nós, e ainda mais dos milhares de filósofas e filósofos que trabalham no Brasil, que está no mundo, sem contar os pensadores e pensadores das mais diversas áreas que a gente tem pouca oportunidade de ouvir ao vivo, vendo seus rostos,
escutando suas vozes, seus acentos, conhecendo seus trejeitos, como nos acostumamos, em nossa época, a fazer, sobretudo com as celebridades e com os nossos contatos, redes sociais. Claro que o virtual, o potencial encontro com o que está fisicamente e às vezes temporalmente distante, traz também seu grande risco. Risco do meio, que é também mensagem, que significa: homogeneizaremos as nossas imagens, as nossas falas, nossas linguagens e pensamentos ao acelerado, ao desencarnado, ao pulverizado das atuais plataformas de encontro? Eu sou das que considera que vale o risco, desde que a ele estejamos atentas e atentos, buscando, ao vivê-lo, escutar, no meio da balbúrdia que nós mesmos produzimos, os sons que nos permitirão encontrar outras e outros que ainda não são por nós imagináveis. Aqueles que darão novos sentidos a tudo isso, no nosso dizer, nós dizemos e não dizemos. Além do mais, será que estamos menos homogeneizados e pasteurizados em nossas linguagens e diálogos, nos meios, salas de aula, dos artigos em revistas ou comunicações e palestras em congressos? Será que também a estética e a ética da vida acadêmica regular não é já parte desse mesmo mundo de espetacularização, liquidez, de produção, consumo? Sei lá. Eu sei que me incomodam também, na maior parte do tempo, os protocolos que seguimos como técnicos e profissionais do conhecimento. Portanto, tudo isso como questão, vamos ao webinário. Eu preparei umas 2 cismas sobre o tema proposto nessa mesa para compartilhar com vocês. Nada de original. Uma fala curta, não se preocupe. Se alguém quiser depois conversar sobre, de referências, que quase não vou dar, aqui ou por outros meios, estou disponível, fiquem à vontade. Bom, a gente vai ter também a sessão de perguntas aí, né, o diálogo, então fiquem mesmo à vontade. O tema da mesa é, como o Ismael já disse, filosofia em tempos de pandemia, desafios e possibilidades. Mas qual filosofia? Eu tenho estudado durante os últimos 18 anos a filosofia grega antiga. Um livro do Pierre Hadot, intitulado O que é a Filosofia Antiga, em que ele diz que a compreensão da filosofia como uma atividade puramente teórica é inadequada para entender o que foi a filosofia grega antiga. Aqui no título, né, o que é filosofia antiga, não é e não foi, indicando talvez a recuperação, ou será a invenção, no sentido próprio, da experiência antiga da filosofia, seja algo necessário para torná-la presente. A filosofia para os gregos antigos é um modo de vida. Um modo de vida em que o sentido do viver está constantemente em questão. Por isso, ensejando reflexões e discursos. Entendemos hoje como doutrinas ou teorias. O que isso significa? Significa que a afeição, busca, amor, a sabedoria, filosofia, que constitui a filosofia, é uma atitude, experiência diante da vida, que perpassa não apenas os raciocínios e os discursos, mas também a ação política, a convivência com os amigos, a alimentação, a ginástica, chamados exercícios espirituais, como a Maria Célia estava dizendo agora há pouco. Ou seja, em grego, filosofar é logos kai ergon, pensamento, trabalho, palavra e ação. No entanto, isso tudo é abstrato, muitos de vocês dirão com razão. Afinal, o grego antigo em questão, nessas afirmações feitas anteriormente, na mais das vezes, um homem livre, que possui posses, né? Que possui posses é ótimo, que tem propriedades, incluindo muitas vezes essas propriedades, alguns homens e mulheres escravizados, e que, portanto, conta para o filosofar muitos e muitas que trabalham para ele, que ele tem o tempo da escolé, onde vem o nosso termo escola, né? O ócio. O tempo não dedicado ao labor, ou seja, as atividades reprodutivas, como chamará a tradição marxista, são fazer sua comida, lavar sua roupa, limpar os ambientes que habita. Também não dedicado à produção,
fabricação de objetos, de instrumentos, nem mesmo ao negócio, as atividades rentáveis. Dessa forma, o modo de vida filosófico grego antigo, integral, livre e coerente que possa nos parecer, é dependente de outros modos de vida, servis e não reflexivos. Não ter tempo de reflexão, de mulheres e homens. Isso não significa dizer que não havia mulheres e homens pobres, mesmo estrangeiros e escravizados, que tenham praticado a filosofia. Mas a filosofia como modo de vida, no sentido grego, está relacionada a condições materiais, a um modo de vida existente. Como tal, configura a possibilidade do seu exercício. Isso era assim lá, isso é assim ainda hoje. A compreensão da filosofia como uma área do saber, uma disciplina acadêmica, e, portanto, como uma profissão, se opondo, então, àquela compreensão como modo de vida, a compreensão que nós temos hoje da filosofia como uma profissão, como uma área do saber e como uma disciplina acadêmica, se dá em meio a um modo de vida em que, para nos dedicarmos à filosofia, nos apoiamos nos trabalhos de muitas e muitos que nos dão suporte. Alienamos, ou seja, terceirizamos, né, como a gente diz hoje, na maior parte dos casos, os trabalhos reprodutivos, os cuidados com as crianças, idosos, com a casa, com nossa alimentação, com o nosso corpo, nossos corpos. Alienamos esses trabalhos reprodutivos, seja alguém da nossa família, as mulheres principalmente, as mães, as avós, as tias, as irmãs, seja a trabalhadoras domésticas, as mulheres negras principalmente. Nos alienamos também do mundo dos negócios, nós, profissionais da filosofia, mantendo, de certa forma, a tradição grega, embora hoje dele façamos parte, como trabalhadores remunerados, pertencentes a instituições que se entendem quase sempre como empresas. Algumas são mesmo empresas, né? Nos ocupamos, então, um exercício de pensamento, reflexão sobre, a crítica a elucidação de, a especulação a respeito, tudo isso fundamental, no meu entender. Trabalho que merece ser reconhecido, sustentado, estimulado. No entanto, talvez, e aqui que vem minha primeira cisma, possamos aproveitar a experiência da pandemia para reexperimentar e recriar a relação desse nosso trabalho, repito, fundamental, com o nosso modo de vida e com os modos de vida dos quais ele depende. A gente costuma achar que o nosso trabalho é encontrar os problemas intrínsecos aos modos de pensar, os problemas que a tradição filosófica nos legou, ou os problemas oriundos daquilo que a tradição nos legou. Fundamentos lógicos, ontológicos, políticos, morais, estéticos ou mesmo materiais dessa tradição. Mas quem sabe se trata, como diz o Marx, transformar, talvez não imediatamente o mundo, pensado como algo estrutural ou exterior, mas o nosso modo de ser, pensar no mundo, esse mundo. Transformar interpretando, interpretar transformando. Esses dias de pandemia, entrei em contato com o conceito de teórica doméstica, apresentado pela Mariana Pimentel, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no canal Conversações Filosóficas, do Caio Souto, da Universidade Estadual do Amapá. Esse conceito de teórica doméstica menciona justamente a divisão entre o trabalho acadêmico, teórico, e o trabalho doméstico. Também uma série de publicações sobre a ética do cuidado, a filosofia como cuidado, vem ganhando espaço no debate filosófico. A página da Ampof, outro dia, tinha uma coluna sobre isso, muito interessante. Tem outros textos. Minha cisma vai nessa mesma toada, seguindo pelo mote da filosofia grega antiga, que é o campo no qual eu tenho jogado. Também, porque tem algo que me parece muito importante na tradição grega, está presente também em outras tradições antigas, como as ameríndias, por exemplo, que é a experiência de temporalidades múltiplas que convivem. E a assunção de que o filosofar, como as atividades de criação poética, depende de um tempo fora do tempo cronológico, mesmo fora do tempo cíclico do cotidiano. Estar disponível para reflexão, nos diz a tradição,
Depende de não estar preso às utilidades, não estar imerso nos serviços, nos labores. A grande questão é que esses tempos podem, precisam conviver. Podemos viver filosoficamente saindo e entrando da caverna. Usar também a imagem do começo do livro 7º da República. Cuidando espiritualmente e não sombriamente desses corpos, sem precisar escravizar o corpo, a alma de ninguém. Podemos? Será que não seria isso transformar a caverna no ambiente solar de que nos nutrimos? Aparentemente está fora. Não pretendemos aqui moralizar sobre a dinâmica de vida de ninguém. A fala tem mais o sentido de ser um convite à atenção ao cotidiano, como ele se apresenta, como ele apresenta suas necessidades. Há uma conformação de ritmos, de desejos, de pensamentos, de ações, de relações, que se dá dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Como isso se dá em cada um de nós? O que fazemos do nosso tempo, do tempo das outras e outros com que nos relacionamos? Uma história bíblica, Marta e Maria, e a Maria Inês do Espírito Santo, que é minha mãe, costuma sempre lembrar, contar e refletir. Diz que Jesus foi visitar a casa de Marta e Maria. Elas eram irmãs, parece. E Jesus ficou na sala, conversando com Marta. Enquanto Maria foi tratar de cuidar do que era necessário para bem recebê-lo. Sei que eu ter trocado as duas, viu? Uma é Marta e a outra é Maria, uma ficou recebendo Jesus e a outra foi cuidar do que era necessário. Imagino que seja necessário ajeitar uma merenda, organizar a casa, limpar. Então, depois de muitas horas de visita, o convidado ilustre já para ir embora, a que ficou cuidando das coisas, fazendo a comida, foi reclamar a ele, dizendo que a sua irmã deixou para ela todo o serviço. Ficou lá aproveitando a presença dele. Jesus disse, então, Maria priorizou o que era mais importante. Maria não, que Marta, a que ficou com ele, priorizou o que era mais importante, o alimento fundamental, o alimento da alma. Fico imaginando, então, se Jesus tivesse ido junto com Marta, Maria e quem mais estivesse por ali, preparar o que fosse necessário. Será que haveria alguma implicação sobre o mais importante? Aquilo que era o alimento para a alma, a palavra? Será que isso tornaria algumas palavras dispensáveis? Será que todos se dariam conta que talvez muito menos era necessário como suporte a esse encontro? Como seria preciso reorganizar os ritmos e práticas para que pudessem juntos passar aquele dia? Tudo isso coisa a se experimentar pensando. Quantas pensações como essa nos são possíveis todos os dias, o dia todo? Poderemos superar certos dilemas experimentando novas configurações? Quem sabe isso não nos traria outros caminhos mais livres de pensamento? E aí tem uma segunda cisma. Uma fala linda do Ailton Krenak, disponível no YouTube, que ele nos lembra que a floresta chamada nativa não é a mesma que havia há 500 anos, há 2000 anos. A floresta é cultivada continuamente, pelo convívio entre seus integrantes. Essa fala é um tempo esperançosa, porque diz que é possível cultivar a floresta, e assustadora, porque se não sabemos cultivá-la, ela perece. Os povos cujo modo de vida, cuja tradição e conhecimento desenvolveram uma participação harmoniosa nesse cultivo, são aqueles que consideramos, alguns de nós, que nos governam certamente, por exemplo, consideramos primitivos, ultrapassados, dispensáveis. Estes mesmos de nós, estão em nós, põem abaixo cada árvore, cada planta, para construir suas moradas,
depois cercada e limpa, quase esterilizada, criar seus jardins ou até arborizar seus terrenos. Um pequeno exemplo, uma prática cotidiana de ocupação urbana, que é talvez espelho do nosso modo de pensar, que precisa cercar, limpar, queimar, fechar-se ao que há de fora, para poder controlar o que nasce e sentir-se seguro. Essa prática, esse modo de ser, pensar, talvez tenha nos trazido até esse momento de pandemia. Não é seguro, como não poderia mesmo ser, nem é para todos. Já que depende, para sua sobrevivência, das muitas e muitos que não podem nele habitar e que ficarão sempre à sua margem, sendo aniquiladas e aniquilados por ele. Assim, precisamos reaprender a habitar, ocupar, participar do labor que nos sustém, da produção que nos dá mundo, da ação política que cria mundos, talvez diminuindo os espaços dos negócios que são rentáveis a muitos poucos. É isso, gente, que eu tinha para dizer por hora. O Felipe Villeneuve, não sei se eu pronunciei certo. Aplausos para as duas colocações e a maneira como consegue dialogar com a literatura bíblica e cristã. A pergunta onde está Deus em momentos de crise já fora feita em outros contextos da humanidade. Prefiro compreender o Deus dos judeus na experiência do Antigo Testamento conosco, entre aspas, do Novo. Se ele existe, esteve exilado com os judeus no cativeiro, com os judeus nos campos de concentração, conosco hoje no distanciamento social, com os profissionais de saúde, nos hospitais, etc. Tinha até aquela fala que logo depois da professora Maria Célia tinha trago, que é de compreender Deus, não vou lembrar aqui, não vou achar aqui. Esse compreender Deus, os diversos modos que a gente compreende Deus, né? De ver esse Deus nesses diversos que estão numa condição de exclusão, de certo modo, né? De exílio. O Wilson Gomes, boa noite, tratar sobre filosofia e existência do cristão. Gostaria de uma maior abrangência do tema. E aí o Wilson pode, inclusive, pontuar algumas questões, sei lá, que ele acha que a gente pode explanar nesse exato momento de aprofundar essas reflexões. O Adriano, você foi muito ousado no sentido de ter usado o texto de Jesus e as irmãs Marta e Maria. Não fui religiosa, pelo contrário, vou muito bem como recurso alegórico, embora seja um texto canônico, né, histórico. Então, primeiro, dizer assim que eu tenho nenhuma expertise na leitura bíblica, assim, né? Então, realmente fui ousada mesmo. Então, também não posso comentar muito sobre o existencialismo cristão, alguma leitura, mas muito pouco. Mas eu queria dizer que eu, olhando a programação do webinário, percebi que Vitor Abreu vai falar sobre o cuidado de si, dos gregos, né, e Foucault, dos gregos, e aí vai dialogar muito com essa questão das práticas espirituais, que estava na minha fala, que estava também na fala da Maria Célia, dessa compreensão da filosofia como modo de vida, como teoria e prática, né, como a Maria Célia pontuou, e também que na programação tem várias pessoas que vão apresentar sobre as mulheres, sobre mulheres negras, né, na filosofia, e também acho que dialoga com essa reflexão sobre a teórica doméstica, que a Mariana Pimentel traz, né? Então, eu acho que a gente vai ter aí a oportunidade ao longo do evento de retomar essas questões, assim, algumas vezes. Quer dizer, eu estou super interessada em ver essas falas, se a minha internet permitir. Mas eu espero que sim.
Também sobre o texto, assim, é um texto, não é um texto, né, assim, é só apontamentos para poder falar aqui com vocês com alguma organização, sem gaguejar muito, mas também tenho interesse, acho que isso pode ficar aí como uma possibilidade para o evento, né, da gente juntar as falas depois. Eu queria ver também da Maria Célia e essas comunicações que eu falei, e as outras, claro, para a gente juntar isso, de repente fazer alguma coisa com isso. Porque era por aí, eu acho que o encontro, assim, que as duas falas de hoje trouxeram, e até a fala de abertura do Gladstone, tem a ver com essa necessidade que a gente está se sentindo, gente, de ver repercutir esse bando de reflexão que a gente faz, esse bando de texto que a gente lê, todas essas palavras na vida, na vida em comunidade, na vida junto aos outros. Então, eu acho que isso, como a Maria Célia trouxe, isso não é uma questão atual apenas, né? Está na tradição filosófica como uma questão, como é que a gente junta as palavras às ações. Talvez a gente esteja buscando isso através das palavras. E talvez a gente precise deixar as ações repercutirem nessas palavras, né? Não só as palavras tentarem repercutir nas ações, mas as ações, a nossa prática, repercutir nessas reflexões que a gente vai fazendo. Então, enfim, acho que era isso que eu queria falar. Eu vou retomar aqui a pergunta do Ives, aí ele complementou, que era justamente para a professora Maria Célia comentar um pouco a respeito sobre essa relação da filosofia e do existencialismo cristão. E aí ele pontuou logo depois, né, que era justamente uma fala direcionada para a professora Maria Célia. O Mateus, já aproveitando que a gente está nessa questão do existencialismo, e também direcionando para a professora Maria Célia, ele pede para que fosse feita uma breve explanação sobre essa relação da filosofia da religião com a situação limite do Jaspers, né? Então, aí a gente abre para a professora Maria Célia comentar. Boa noite. Agradeço as perguntas, o interesse por esse tema, que é um tema que não deixa de ser atual nunca, né? Porque nós estamos falando da própria condição humana, né? E o homem é sempre o mesmo. As circunstâncias mudam, o nosso contexto cultural, histórico, filosófico muda, mas a reflexão acerca do homem, se formos coerentes com a busca da reflexão filosófica de tempos livres até agora. Então, essa reflexão acerca do homem enquanto homem, isso é de todas as épocas, de todas as religiões, de todas as concepções, porque, no fundo, ou nós consideramos o homem enquanto um todo, ou então nós vamos considerar as partes. E nessa particularidade aí, nós vamos ter, durante a história da filosofia, determinados aspectos que serão evidenciados de uma maneira mais, vamos dizer, mais intensa, nos vários períodos da história da filosofia, mas é sempre o homem a base, né? Quando eu considero o homem enquanto constituição, desde os primeiros pensadores, vamos pensar nos pré-socráticos, eles já estavam procurando, quando eles estavam procurando a Físis, quando eles estavam procurando o Arqué, eles estavam procurando pela origem, pela base, há uma referência, tem que haver alguma referência. Quando eu considero ser humano, enquanto ser humano, nós temos que ter uma referência, quer dizer, porque nós não parece que a gente chega num ponto em que nós não nos explicamos a nós mesmos, nós não damos conta disso. Então, sempre há algo, uma procura por algo que possa nos ter
tem uma raiz aí, tem uma matriz aí que vem antes de nós, mas, ao mesmo tempo, essa procura está erradicada em nós agora, enquanto ser que pensa sobre isto, e que, ao mesmo tempo, nos projeta para um tempo que virá. Então, aquela sempre pergunta, por que existe um mundo e não nada? Poderia não existir nada, mas existe. Então, quando nós consideramos esse tipo de reflexão, nós estamos tentando entrar num mundo que é para além daquilo que está posto antes, que poderá vir depois, mas o que está posto agora. Porque somos nós que estamos pensando aqui e agora. E estamos pensando sobre o quê? Por que que a pergunta por um sentido desta existência é tão forte em nós? Então, o existencialismo, enquanto corrente filosófica, sim, tem uma contextualização, mas o existencialismo, enquanto pergunta pela existência, é de sempre. Então, é uma corrente que, muito mais do que existe o existencialismo cristão, existencialismo, tudo bem, mas a existência em si é que é a nossa questão. Por isso que isso hoje, talvez mais do que antes, tenha um sentido tão forte, porque a experiência que nós estamos vivendo agora de pandemia coloca, de uma certa maneira, a nossa existência num terreno movediço que faz com que ela perca aquelas bases que pareciam ser seguras. Nós nos ancorávamos em coisas que agora estão ruindo. São as coisas, a técnica, a ciência, nada contra a ciência, pelo contrário, a ciência ela vem de encontro a essa existência, e a própria ciência ainda está à procura de um princípio. Né? Quer dizer, por que existe o acelerador de partículas? Porque estão querendo saber alguma coisa cientificamente comprovada de que deve ter havido um instantezinho de onde é que vem, para onde vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Então, quando essa pergunta surge na filosofia, por que existe um mundo e não nada? Isso quer dizer o quê? Por que existe o eu? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos vivendo este momento e não o outro? Essa pergunta vai de encontro à pergunta filosófica por excelência. Quem sou eu? Isso muda um pouco a dinâmica da nossa reflexão, quando a nossa reflexão parece mais voltada para fora. Isto, eu sou suspeita para falar, mas lembra, primeiramente, Santo Agostinho, claro. Ele fala de uma metafísica da interioridade. Uma metafísica porque está para além, mas ele não é uma metafísica para dentro. Então, quando a situação atual está fazendo ruir todas essas fortalezazinhas que nós estávamos ancorados. Então, o que está agora, qual é a questão da existência mesmo? Nós estamos questionando o próprio fato de existir e de ter que parar de existir de um momento para o outro. Não é que antes ninguém morre, não é que ninguém pense nunca na morte, porque a morte, como as pessoas dizem, e até todo mundo vai morrer. Mas o fato é que esta reflexão está sendo colocada de uma maneira muito mais forte, de uma maneira que está, nesse ponto nós estamos, realmente há uma certa globalização. Nós não podemos, isso não é um problema regional, é um problema mundial. Então, está inserido aqui e agora, nesse contexto, nesse momento, coloca diante de nós, enquanto pensadores, enquanto filósofos, enquanto não filósofos, enquanto pessoas que estão inseridas num determinado
contexto e numa determinada atividade, uma certa preocupação de compreensão, de sentido. Que sentido tem realmente tudo isso? Por que nós estamos vivendo tudo isso? Então, nesse sentido, eu acho que essa preocupação agora não é nem tanto com uma parte da reflexão, é como esta reflexão liga nós mesmos, o próprio homem, com uma realidade que se apresenta que parecia que não estava posta. Por quê? Porque nós estávamos muito preocupados com outras coisas. Essa pandemia, quando nos coloca tudo dentro de casa, quando nos faz um certo confinamento, nós estamos diante do problema maior, que é aquele problema que Santo Agostinho colocava, ele conta nas Confissões que ele estava preocupado com, morreu um amigo, ele estava sofrendo muito e tudo, e ele tem um certo momento em que ele diz assim, eu me tornei um grande problema para mim mesmo. Eu para mim mesmo. Porque no existencialismo, né, a um determinado momento, o problema são os outros. O problema não somos nós. Nesse instante, por isso que eu tentei trazer esse tema de filosofia e vida, porque a partir do momento em que nós somos forçados a um confinamento, que pode ser torturante, que pode ser pesado, que tem todo um contexto, né, que a gente não é igual para todo mundo, mas que, ao mesmo tempo, esse confinamento, ele é um confinamento de mim comigo mesmo. Uma força que nos colocou, de repente, numa situação que para a qual nós não estávamos preparados. Nesse sentido, essa reflexão entra, então, quer dizer, essa reflexão pela existência sempre vai vir à tona, trazendo na sua bagagem também uma certa reflexão sobre Deus. Esse Deus que tu começava a falar, estou falando de um Deus cristão, estou falando de um Deus judaico, não, esse Deus pode ser uma força, uma energia, um ponto de luz que pode realmente trazer algo mais à nossa condição de seres finitos, limitados, pobres, e que essa situação atual está trazendo muito à tona esta dimensão. Nós somos seres limitados, finitos, a nossa finitude. Santo Agostinho também traz um pensamento que eu acho que é muito importante para agora, quando ele pensava assim, e quando a gente começa a pensar em tudo que passa, quando aquilo que passa somos nós mesmos. Tudo passa, a gente repete muito isso, tudo passa. Essa pandemia vai passar, vai. Mas nós também vamos passar. Então, às vezes, eu lembro, eu tive uma vez uma situação em que foi muito forte para mim, quando numa aula de filosofia medieval, um aluno que me perguntou, e onde está Deus no meio disso tudo? Deus está em mim, está em ti, está em todos que estão acreditando de que isso não é um final, nós não estamos vivendo um momento de fechamento, nós estamos simplesmente sendo empurrados para uma nova experiência que será colocada, está colocada, e que vai depender de nós. Então, volta para a reflexão de Santo Agostinho sobre o mal, sobre... A primeira coisa, o livre-arbítrio vai trazer essa questão com muita força. A primeira pergunta é, e de onde vem o mal? Nós não podemos negar que o mal está presente. Então, quer dizer, aqui entra toda uma reflexão que está para além de qualquer religião, de qualquer filosofia, está o quê? Está no âmago da existência. O existente aí é que é o grande ponto. Então, há um ponto de luz que estará presente e que fará com que toda a escuridão seja disseminada.
Como assim? Quanto mais nos aproximarmos da luz, mais o que é escuro vai perdendo força. Então, o momento agora é esse momento. Filosofia e vida quer dizer isto. É esse o momento de resistência, de união, de força. Para aqueles que acreditam, melhor ainda. Porque a fé, nesses momentos, ela é uma ferramenta a mais. Eu que sou, que tenho fé, e que muitas vezes na minha trajetória da filosofia, se vai recomeçar a estudar filosofia, vai perder a fé. Nem por isso. Essa procura por algo e esta força que nós temos, que a fé nos traz, é algo mais. Então, se nós temos... E eu considero que nós não somos sendo irracionais quando nós acreditamos em Deus. Não sendo irracional. Nem por isso, uma determinada atitude de fé vai determinar toda a estrutura da realidade totalmente diferente. Mas o que nos move hoje é pensar sobre a nossa condição humana. Isso, todos os filósofos fizeram isso, mais ou menos. Um aspecto da realidade. Como é que o homem está constituído? A antropologia, a filosofia, a metafísica, a filosofia da natureza, tudo. Então, quer dizer, quando nós chegamos a um momento em que, por exemplo, quando Kant estava preparando umas aulas para o começo de um semestre de lógica, assim, os alunos têm que vir para cá, quer dizer, para a universidade, não para aprender pensamentos. Platão disse isso, Aristóteles aqui, é muito bom quando os alunos, né, se apropriam dos textos e usam os textos, sim, mas para aprender a pensar. É literalmente diferente. Então, usar da nossa capacidade de pensar para viver o momento hoje e fazer com que esse momento seja algo que seja produtivo, essa aqui é a questão. Então, por isso que eu acho que é também um momento de força, de elevar a nossa condição que está hoje tão sacrificada, né? Nós estamos sendo solicitados de todas as maneiras, a questão física, a questão da saúde, a questão da doença, a questão da política, a questão financeira, a questão da universidade. A universidade, enquanto universidade, nós estamos sentindo falta desse encontro nosso, né, que faz a nossa vida diária dentro da universidade. Está faltando um encontro, está faltando, sim, mas isso vai passar. E como é que nós podemos, no encontro desse, quer dizer, se podemos dizer que alguma coisa boa veio dessa pandemia, está no nosso encontro hoje, nós não estaríamos hoje, talvez, aqui, é claro que é muito diferente, né, está todo mundo tentando se habituar aí com essas novas tecnologias, mas nós estamos juntos, nós estamos podendo passar pequenas ideias, pequenos pensamentos, pequenas coisas que podem realmente fazer a diferença no lugar onde nós estamos, independente de quem seja, de qual posição ocupe, de onde está na sociedade, onde está no Brasil, onde está assim. Então, a importância que eu acho que deve ser trazida agora é exatamente essa, é sermos humanos, é procurar fazer com que essa questão seja a questão primeira. Não estamos tratando com números, não estamos tratando com estatísticas, estamos tratando com pessoas. E isso tem que ser o sentimento que deve aflorar. Então, nesse sentido, eu pensei em filosofia e vida, e vocês podem não acreditar, mas eu não combinei nada com a professora Camila, viu? Bem, eu acho que eu já falei demais, é mais ou menos isso, é uma ideia de que não está para além da crença, está para além de um Deus determinado, está dentro de cada um de nós, presente em cada um de nós, enquanto seres humanos limitados, à procura de algo que possa trazer um sentido a mais para aquilo que nós vivenciamos no mundo do dia a dia. É mais ou menos isso. O Emerson colocou, nesse
nesse ambiente de pandemia, onde se forma um contexto de estado de exceção e uma postura solicitista dos indivíduos, a caminho para a solidariedade quanto valor comunitário? Eu acho que há mesmo essa contradição inerente ao momento, por um lado, todos nós temos que cuidar de nós mesmos, ficar trancados em casa, né, para preservar os nossos corpos. Portanto, esse isolamento, ele é um isolamento com uma função comunitária. Mesmo que eu não me sinta especialmente fragilizado fisicamente, ou mesmo que eu, de uma maneira, sei lá, considere que imune a isso, né, a uma gripezinha, né, como o presidente disse, eu devo, eticamente, ficar isolado para preservar os outros, porque a gente não sabe, né, quem é que está contagiando quem, né? Então, esse invisível está presente em todo mundo e faz com que cada um tenha que ficar, então, isolado. Agora, é claro que dentro desse movimento de isolamento, há uma desigualdade enorme, né? A desigualdade que há na sociedade, ela fica ainda mais evidente. Tem gente que não tem nem aonde se isolar, né? Tem muita gente que está em situação de rua e não tem para onde ir, né? Tem gente que tem que se isolar numa situação precária, com muitas pessoas dentro de um ambiente muito pequeno. Tem gente que não pode se isolar porque tem que buscar o sustento fora de casa, que não tem garantido o sustento, enfim. Então, quando a gente se isola numa condição mais ou menos confortável, é óbvio que a gente está privilegiado, né? Assim, bom, então, como é isso? Como é experimentar essa situação de isolamento e, ao mesmo tempo, manter ou criar, né, uma situação de percepção comunitária. Me parece que na situação que nós, assim, o mundo inteiro está passando por isso. Tempos diferentes, mas o mundo inteiro está passando por isso. Mas nós, especialmente no Brasil, estamos passando por isso sem nenhum tipo de cuidado governamental. Ao contrário, a gente está passando por isso sendo agredidos mais ainda pelo governo. As mínimas medidas governamentais não estão vindo do Poder Executivo, né? Estão vindo dos poderes legislativos, às vezes dos poderes executivos estaduais, enfim. Mas o Poder Executivo Federal não tem nada, né? A gente teve aí troca de 3 ministros da saúde durante uma pandemia, enfim. Isso traz ainda um desafio maior para nós, quer dizer, nós só vamos conseguir mesmo sair dessa com uma perda um pouco menor do que a gente vai ter com certeza, se a gente fortalecer os laços comunitários. E há muita gente fazendo isso, né? Há muitas comunidades mobilizadas, há muitos movimentos sociais mobilizados, as pessoas individualmente têm tentado ser solidárias umas com as outras, enfim. E eu acho que essa é a tarefa para os próximos tempos, assim. A gente vai ter que fortalecer isso. Esses laços comunitários que envolvem também o nosso modo de produção, o nosso modo de troca, compra e venda, né? Enfim, e todos esses aspectos, né? A relação que a gente tem com a mão de obra que eventualmente a gente emprega, ao mesmo tempo
fortalecimento dos laços com as pessoas que trabalham na mesma categoria que a gente, tudo isso se torna ainda mais fundamental nesse momento. É claro que é muito difícil fazer isso nas condições de isolamento que a gente tem, né? Nas condições de saúde que a gente tem. Mas a gente precisa fazer isso. Agora, o professor Marcos Fábio, ele contou um pouco das perguntas. Eu vou trazer logo a pergunta para a professora Maria Célia. Ele parabeniza pela fala, ótima reflexão. E aí ele coloca que, ao final, tocou em um ponto central para mim, do professor Marcos, que é a questão do partilhar dor do outro. Mas a dor é algo intersubjetivo? Seria possível a empatia? E se não for, sem empatia, como ser comunidade? Boa noite, muito obrigada. Aproveito para saudar o meu amigo, professor Marcos Fábio, muito importante para mim esse reencontro com você, e agradeço a sua questão, porque é uma questão muito importante, essa questão da dor, né? Eu acredito que sim, a dor, embora ela seja algo subjetiva, também é algo intersubjetivo. Porque é impossível, muitas vezes, partilhar da dor no sentido de que a minha dor será sempre a minha dor, né? Por mais que ela seja partilhada com alguém. Mas, ao mesmo tempo, essa intersubjetividade presente na experiência da dor traz também consigo uma lição muito forte de que, propriamente, antes desta permuta e desta possibilidade de vivência de uma dor, antes de tudo, nós temos em comum o quê? A nossa humanidade. O que faz com que muitas vezes nós sejamos indiferentes à dor do outro é que muitas vezes atrás desse sentimento de indiferença está a falta de consideração do outro como um outro eu, como uma outra pessoa. Isso vem de encontro àquela questão já que a gente coloca na nossa realidade, no mundo capitalista, né? Quando nós nos acostumamos a usar as pessoas, a descartar as pessoas, né? Quer dizer, não considerar o outro como um outro eu. Isso que está na base do que realmente nós podemos considerar de um sentimento coletivo, de uma vivência coletiva, de uma dor que está presente e que pode ser vivenciada de maneira diferente, mas ao mesmo tempo pela nossa humanidade. Eu acho que é possível, sim, esse sentimento de empatia e essa vivência da empatia. E quem trata muito bem disso é a nossa querida filósofa alemã Edith Stein. Na sua tese, ela trata exatamente sobre a questão da empatia. Para mim, o que está a gente tem que sempre colocar esta base humana comum que nós temos, e que muitas vezes parece que está muito adormecida, fica lá. Por quê? Porque nós não nos acostumamos a olhar o outro como um outro eu, como uma outra pessoa que sente como eu, que tem limitações como eu, que pode ter sentimentos os mais variados possíveis também como eu. Eu acredito que sim. E tem aí uma outra pergunta, não sei se é sobre Karl Jasper, alguém falou aí. Assim, Karl Jasper, que para quem, pode ser que alguém não conheça, não saiba, é um filósofo, também um psiquiatra, né, alemão, que para mim é um dos pontos que me chama muito a atenção no pensamento. Ele foi influenciado muito
por Kierkegaard, por Nietzsche, Max Weber, no período em que estava muito latente essa questão da existência mesma, né, enquanto reflexão filosófica. E eu acho que um dos pontos que eu gosto de considerar no pensamento de Jasper é mais aquela, claro, como ele era um médico, né, um psiquiatra, estudou bastante essa questão, né, da psicopatologia, né, geral, e é interessante também o pensamento do existencialismo, enquanto o âmbito que ele dá é mais ou menos assim, o todo, o saber, o descobrimento possível, até onde a gente pode ir. Então, um dos pontos que eu acho muito interessante no pensamento de Karl Jasper é o interesse que ele tinha de integrar, por exemplo, a ciência ao pensamento filosófico, no sentido de que essas ciências, elas são, por si, para ele, eram insuficientes, porque como ele era um médico, um cientista, um estudioso, isso não me dá, não basta. Então, ele necessitava o quê? Ele dizia que sentia necessidade de um exame crítico, que só a filosofia podia dar. Então, quer dizer, o que ele queria era basear-se numa posição assim bem completa, quando ele considerava a existência do homem real, não da humanidade abstrata, porque às vezes o que ele coloca é que muitas vezes se fala da humanidade, a humanidade em geral, mas isso para ele era vago. O que ele queria? Ele queria se debruçar sobre a existência do homem real. Isso é interessante, por quê? Porque da filosofia da existência, ele passou para uma espécie de metafísica. Por quê? Porque a existência, nos seus mais variados aspectos, quer dizer, pode ser definida como, ele falava que é o que é para si encaminhada. Quer dizer, não é simplesmente considerar o problema central da existência é exatamente não tornar a humanidade como um objeto, mas a existência real, do homem real. Isso faz o quê? Isso quer dizer, cair de uma teoria pura, né, de uma pura, um pensamento intelectual, lá do mundo das ideias, né, descer para o mundo da existência do homem real. E por isso que hoje se torna muito, muito importante essa reflexão dele. Por quê? Porque parece que traz à tona a necessidade que nós temos hoje. Quer dizer, não é simplesmente a humanidade considerada como, por exemplo, a historicidade, né? A noção de o existir, quer dizer, está aqui e agora encarnado na realidade humana, na realidade do homem real aqui, não é simplesmente uma ideia, né? Então, quando ele fala na situação, por isso que vai falar na situação espiritual, tem um livro dele que é a situação espiritual do nosso tempo. Se nós formos ver, a situação espiritual do tempo de Jasper é a mesma situação espiritual que nós vivemos hoje, a mesma carência, a mesma necessidade de ultrapassar algo, vamos estudar, então vou estudar filosofia, introdução à filosofia. Por quê? Porque a necessidade de passar além da ciência, daquilo que ele conseguiu entender dentro dos estudos de medicina, como cientista, para descer a uma reflexão que tornasse o homem cada vez mais homem de carne e osso, presente no mundo aqui e agora. Por isso que eu acho que é importante, foi bom lembrar, é exatamente uma filosofia que se torna muito presente hoje, um alemão que traz um extrato aí que pode fazer, como uma das primeiras formulações da sua filosofia existencial, tem exatamente essa base, né? O homem concreto. E nos seus mais variados aspectos, né? Então, por isso que essa questão da espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de uma dimensão que faz parte do homem, enquanto corpo, alma e espírito. Então, é uma dimensão que não é simplesmente ligada a uma determinada religião, no sentido de
de religiosidade como nós entendemos, mas é de uma dimensão humana que precisa também ser contemplada na reflexão, nas mais variadas políticas públicas. Por quê? Porque as pessoas também têm necessidades físicas, psíquicas, né, espirituais. E, nesse sentido, essa reflexão vem muito atual, né? Um filósofo no final de 1800 e tanto, não sei assim ao certo, mas que viveu até mais ou menos 1900 e tal, quer dizer, um pouco antes quando eu nasci, ele ainda era vivo, então eu também não sou assim tão velha, né? Então acho que ele ainda é nosso contemporâneo, podemos considerar nosso contemporâneo. Mas, enfim, é algo que foi lembrado aí por você, Matheus, que é muito importante essa filosofia da religião, porque é uma situação situação limite, como você diz, que realmente representa, né, muito o nosso momento. Eu acho que é muito, muito atual também. Obrigada pela sua pergunta. Não sei se eu respondi às questões. O professor Marcos, ele faz uma outra pergunta. Ele elogia pelas reflexões, né, pelas reflexões, reocupar espaços que bem antes da pandemia deixamos. A filosofia não se propõe a ser edificante, diz o Hegel, mas como formar pessoas sem tornar tal processo gostoso, prazeroso, edificante. Ou seja, como a filosofia participará desse processo de reocupação desses espaços todos? Então, Marcos, obrigada pela pergunta, obrigada aí pela escuta também. Eu, nesse aspecto, sou inteiramente platônica, né? Então, eu acho que, primeiro, a filosofia é erótica, então ela necessariamente tem a ver com prazer, com desejo de conhecimento, com desejo de troca, com prazer. E também considero que ela parte da vida política, da vida comum, né? Da vida das pessoas da cidade, com as pessoas com quem se convive, né? Então, eu acho que talvez o caminho fosse esse da gente recuperar esse sentido. Tem uma filósofa chamada Bell Hooks, que tem um livro chamado Pedagogia da Transgressão, que até o Rodrigo estava aí, não sei se ele ainda está, fazendo um trabalho belíssimo sobre esse livro, né? Na verdade, não é Educação para a Transgressão, né? Ensinando a Transgredir, isso. O livro se chama Ensinando a Transgredir. Mas é sobre isso, né? E ela vai recuperar esse sentido erótico da educação, e isso num contexto muito atual, assim, não é de agora, mas no contexto contemporâneo, né? No contexto das nossas questões atuais mesmo. Então, eu acho que a gente pode ir por aí. Eu acho, assim, que o nosso amor pela filosofia, ele não pode ser um amor que exija tanto cercas, né? Que esteja tão ansioso de garantir a pureza daquilo que a gente ama, daquilo que a gente se ocupa, e não permita que tenha medo de que a filosofia se perca, que ela tiver liberdade, se ela interagir com outros saberes, com outras linguagens, se ela tiver outros protocolos. Eu acho que a gente precisa estar um amor livre, né? A filosofia para poder gerar também isso nas pessoas com quem a gente quer compartilhar a filosofia. Acho que é mais ou menos isso. Não sei se te respondo, mas é um pouco o que eu penso nesse momento. O Luiz Adriano, ele pontua sobre uma fala do ministro da Educação, onde que é justamente para vocês pudessem comentar um pouco a respeito. E aí, ele até coloca para a Camila, mas eu vou deixar aberto para a Maria Célia também pontuar os dois comentários, sobre as palavras infelizes
do ministro da Educação, onde ele vai colocar que não quer mais sociólogo, antropólogo e filósofo com seu dinheiro. Aqui ele faz a referência com recursos vindos de impostos, né? Com dinheiro do salário do trabalhador e tudo mais. O Luiz, então, pontuou a parte disso, né? Compreendendo-nos como seres biopsicossociais e espirituais, é uma verbalização deplorável e desumana. O que vocês acham? Ele complementa. Não seria muito comum a governos totalitários defender a ciência apenas sob um ângulo positivista? E aí eu deixo aberto para Camila, talvez, continuar, e depois a Maria Célia comenta também. Então, bom, esse senhor é totalmente infeliz, né, sempre. A gente não deveria nem ligar para o que ele fala, não fosse o fato de que ele é o ministro da Educação, né? E que essa fala tem uma repercussão social. Não sei qual a experiência de vocês, mas eu sinto que muitas pessoas, ouvindo isso, ficam ali achando, será mesmo que ele não tem razão, né? É um desperdício, com tantas urgências, a gente gastar dinheiro com a formação de pensadores dessas áreas que não servem para nada. Enfim, que isso tenha essa repercussão diz respeito a tudo isso que a gente vem conversando, né? Como é que o nosso trabalho não tem, tanto quanto seria desejável, um enraizamento na vida social, na vida comunitária. Eu concordo plenamente com o Luiz Adriano que isso é um sintoma de regimes totalitários, né? Que essa fala esteja no poder, né? Então, embora eu ache que a gente pode ver aí, nosso trabalho não está tendo o enraizamento comunitário que poderia ter, que talvez deveria ter, eu também não acho que a gente deva se punir, né, se culpar por esse tipo de fala, não. Porque, de alguma maneira, isso sempre esteve presente. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, Sócrates é condenado à morte, né, por filosofar. Não é nem que não queriam dar o salário dele para ele ser professor de filosofia, que queriam matar o cara, né? E ao longo da história da filosofia isso aconteceu com um monte de pensadores, né? Da filosofia e de outras áreas também. Então, se por um lado a gente pode pensar que o nosso trabalho não tem um enraizamento comunitário que deveria ter, que poderia ter, por outro lado, a gente pode pensar também que o nosso trabalho é bastante perigoso para os poderes estabelecidos. E já há alguns anos, a filosofia, a sociologia, a antropologia tenham voltado a ser alvo explícito de ataques políticos, mostra que, de alguma maneira, estava existindo um movimento, e eu acho que tem muito a ver com a inclusão das disciplinas de filosofia, sociologia e artes no ensino médio, né, no currículo da educação básica, um aumento também das universidades, da oferta de cursos de filosofia, sociologia e artes para lugares onde antes não havia essa oferta, para pessoas que não tinham a possibilidade de estudar isso. Então, eu acho que isso fez com que o perigo que essas áreas do conhecimento, essas áreas da reflexão, elas causam aos poderes estabelecidos, ficasse mais nítido para esses poderes. O governo atual chega a ser uma caricatura, né, desse pensamento, ou dessa postura que tem medo do pensamento, como o Gladstone falou no começo. Há um orgulho da ignorância, né, que está sendo propagado por esse governo. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado de perceber
como que esse orgulho da ignorância se atrela à questão das injustiças sociais e das desigualdades. Como isso... Então, é óbvio que tem uma coisa errada de as pessoas ganharem um salário ou nem ganharem um salário mínimo, né? E não é o salário que, segundo os próprios órgãos públicos sabem, daria para sustentar uma família. É claro que isso é um absurdo. E é claro que, diante disso, é razoável que um trabalhador ache que o ministro tem razão. Eu vou pagar uma bolsa de doutorado que é maior do que o meu salário para o cara ficar lá, né, estudando um trecho de um texto, sei lá o quê, para quê, né? Só que aí é que tá, na verdade, o errado não é a bolsa de doutorado, o errado é o salário, né? O salário mínimo, o errado é como se trata o trabalhador. Então, é isso que a gente precisa sempre estar tentando desmontar nas repercussões que esse tipo de fala causa nas pessoas que estão próximas a nós. E sempre ter clareza de que o nosso trabalho é importante, sim, fundamental, né? Não dá para a gente pensar em transformar as situações sem refletir sobre as situações, sem refletir sobre os fundamentos que nos fazem desejar transformá-las por esse caminho ou por aquele caminho. Acho que é isso. É sempre triste ter que comentar uma fala assim, né? Mas, enfim, faz parte também do momento. Eu acredito que essa fala, para mim, é uma repercussão daquilo que representa exatamente o nosso papel, o nosso trabalho enquanto educadores, enquanto filósofos, enquanto formadores, né? E acho que aí por trás também está sempre a preocupação com não convém, aquela atitude que não convém para determinadas pessoas, não convém que nós trabalhemos pela educação, nós trabalhemos na formação de pessoas que realmente seres pensantes, né? Porque quando já existe aquele velho ditado de que quando a gente não pensa, alguém pensa por nós, vai ter que pensar por nós. Então, para muitas situações, é mais cômodo pensar por uma grande maioria do que favorecer um pensamento coerente a essa grande maioria. Esse aqui é o nosso grande perigo, né? Ajudar no esclarecimento das pessoas, ajudar na formação das pessoas. E isso fortalece, de uma certa maneira, exatamente essa parte mais carente, né? Fortalece a luta pela erradicação dessa diferença tão grande, né, gritante que existe entre nós. Eu concordo com a professora Camila que o grande problema que está por trás disso não é propriamente o que o professor ganha, o que o filósofo ganha, o que o sociólogo ganha, o que a universidade paga, o que os impostos estão pagando. O que está por trás disso é a grande diferença que há entre as pessoas e aquilo que elas, o reconhecimento que tem pelo trabalho delas. Quer dizer, não é que nós ganhamos muito, são as pessoas que ganham pouco. Né? Então, isso faz a diferença. Num determinado momento, a gente também tem que pensar que quando surge, assim, uma fala nesse sentido, tem muita gente que se sente contemplado, né? Que acha realmente isso, né? E é uma pena, porque o nosso papel não é tão inútil assim, né? Infelizmente, pessoas que deveriam estar numa posição em que favorecesse realmente, por exemplo, que o Ministério da Educação é aquele órgão máximo que deve
fazer com que realmente a educação no país seja, né, o que deveria ser. Mas, infelizmente, eu acho que foi uma fala muito infeliz, né, e que a gente tem que conviver com isto, né, mas não se deixar abater também, sabe? Eu acho que aquilo que nós fazemos tem que ser um ofício que é preciso muita consciência, é preciso muita coragem, é preciso muita força, é preciso garra mesmo, né? Como agora eu lembrei, eu estava falando aqui lembrando da música, né? Preciso garra, sim. E, infelizmente, é lamentar, eu só tenho que lamentar e dizer que realmente a gente não pode se deixar abater por esse tipo de pronunciamento, né? Que, infelizmente, nos afeta, sim, diretamente, claro, mas que não deve tirar a nossa alegria de manifestar, de lutar, de estar prontos para que realmente a educação possa acontecer e continuar ajudando as pessoas a pensar, a ter uma atitude de autonomia mesmo, sabe, de que realmente nós temos que lutar e temos que fazer a nossa parte e continuar fazendo para além do atual Ministério da Educação. A gente agora traz o último comentário da noite, que é do professor, deixa eu só voltar aqui para a sala, que é do professor Francisco Silva Franzé, da Universidade Federal do Cariri, que esteve com a gente hoje à tarde no minicurso Nordeste Filosófico. O texto citado pela Camila é Lucas, capítulo 3, 10, 38, para quem não estiver ambientado aí nas referências bíblicas que ele trouxe. Aproveitando a interessante e bela reflexão feita pela professora, Marta está aos pés de Jesus e Maria ocupada e inquieta com os afazeres. O ponto é, o que está em jogo é não tanto o ocupar, mas a inquietude e preocupação de Maria, que se prende ao fazer sem o contemplar, cuja oportunidade se deu com o impulso. Os tempos de pandemia nos alertam para isso. A produtividade do mercado que se sobrepõe à vida. O risco é o bombardeio das lives que entram no jogo dessa produtividade, né, da produtividade, e pode dispersar esses encontros possíveis, como diz o Hegel, o falatório. E aí, eu vou fazer esse comentário, eu deixo aberto para a Camila Isel e para o Faria comentar. Bom, na verdade, só agradecer ao Franzé por trazer a referência certinha, né? Como eu disse, eu não botei as referências de nada. Depois, se quiser, por exemplo, no caso do labor, trabalho e ação, a referência é a condição humana da Hannah Arendt. Enfim, tem algumas outras referências. Mas eu concordo com o Franzé, com essa leitura que o Franzé fez. Eu acho que é isso, né? O que está em jogo não é tanto a ocupação da Maria, mas essa pré-ocupação, né? O fato dela estar ali achando que aquilo era o fundamental, né? E aí essa referência ao nosso momento não sei nem como é que a gente chama de pulverização nas redes, né? Da nossa energia nesse ponto de produção que a gente é chamado. Produção ou também audiência, né? Enfim. Mas eu queria só assim, dizer que meu interesse mesmo era frisar o aspecto desse cuidado, desses trabalhos reprodutivos mesmo, né? Eu acho que a interpretação, quer dizer, o texto bíblico está chamando atenção para aquilo que é o mais fundamental, que é claro que era ali estar com Jesus, né? Estar com a palavra de Jesus, mas com a convivência. Mas eu acho que também está em jogo ali o que é esse cuidado, o que é esse trabalho de estar ocupado com o que parece ser necessário. Né?
não ser o mais importante, mas parece ser necessário, né? Pode não... Aí o que está em jogo é isso. O que é necessário? E para cada um de nós, a gente precisa se colocar essa pergunta, assim. E como que eu dou conta daquilo que é necessário? Por que tais coisas aparecem como necessárias? E aí eu estou falando dos cuidados do corpo, da alimentação, né? Casa e tal, mas também a gente pode pensar, né, no que aparece necessário aí nesse sentido que o França está colocando, em termos de produtividade e de consumo, né? E aí como que essa separação entre isso que parece necessário e o mais fundamental, que é lá a palavra de Jesus, como essa separação, como a falta do Jesus nesse espaço, isso que parece necessário, claro que não tá faltando, porque ele vai falar, né? No fim, ele fala com ela, mas como que isso talvez possa ser uma imagem para a gente repensar essas relações e essa separação. Uma hermenêutica cristã, né? Assim, com isso. É só mesmo uma brincadeira com a imagem, tá? A gente já vai se encaminhando aí para os nossos finalmente. Agradecer mais uma vez pela disposição de estar com a gente nessa noite de hoje, a professora Camila e a professora Maria Célia. A gente iniciou a construção desse webinário em abril, lançamos em maio, e aí no grupo a gente viu que essa mesa já estava definida desde o começo, né? Tinha que ser 2 mulheres, e aí a gente definiu, tem que ser a Maria Célia e a Camila. E aí eu agradeço super de coração, de fato, a gratidão imensa pela disposição de sempre. A professora Maria Célia está sempre em diálogo conosco, o Franzé também. Todo dia a gente está trocando mensagens no sentido de até mesmo orientar, pelo menos a gente sempre busca, em algum momento, durante toda essa construção do evento, para nos orientar, tirar algumas dúvidas. Enquanto instituto, para a gente é algo novo, né? De fato, a gente filosofia, e que tomou essa proporção, né, de chegar para o Brasil todo. Como eu falei, a gente está em todas as regiões com inscritos. A gente esperava bem menos mesmo, interação bem menor, e isso vai nos trazer algumas preocupações, mas enfim. E a gente precisava abrir com essa fala, essa mesa cheia de significados, de potência, e com falas tão poéticas, tão filosóficas e tão, eu posso dizer que até acalentadoras para esses momentos tão difíceis, né? Que a filosofia nos ajude a enfrentar e a superar esses momentos todos. Eu vou passar agora para que vocês façam as considerações finais. A gente pode aproveitar, Maria Célia, que está aqui na tela para mim. Então, gente, mais uma vez eu agradeço, né, a presença de todos, foi muito prazeroso para mim esse encontro, estar com vocês. Espero que o nosso encontro, que começa oficialmente, está começando hoje, né, possa trazer para todos e todas um aproveitamento realmente eficaz na reflexão, na vida, e para passar esse momento de pandemia da melhor maneira possível. Será uma boa companhia durante esses dias. Nós vamos procurar estar presentes nos minicursos, nas mesas, prestigiar os professores, e com certeza nós teremos grandes reflexões, nós teremos muita coisa para aprender, né, também com os colegas, e também para aprender com vocês que estão participando. E é sempre um prazer, nós estamos à disposição para que esse grupo seja realmente para cada um e cada uma um momento de graça, de luz, de crescimento, né, intelectual e espiritual também. Parece que essa mesa hoje foi mais ou menos nesse sentido, mas foi de minha parte propositalmente preparado para isso. E agradeço também ao Ismael, mais uma vez, e à professora Camila,
É sempre bom estar junto, e também ao professor Gleistone, que é o meu colega lá na coordenação do curso de filosofia, e desejar para vocês muita saúde, muita paz e muita luz. Muito obrigada. Gente, boa noite, que seja uma noite de boas reflexões e boas ações aí para todas e todos. Foi muito bom rever alguns estudantes aí que a gente não está vendo por causa da pandemia, e é sempre bom também conhecer outras pessoas, várias pessoas aqui que eu não conhecia, que falaram, então, excelente. E também estou à disposição, quem quiser entrar em contato, quem quiser perguntar mais alguma coisa. Agradeço mais uma vez, Ismael, a toda a equipe aí do Instituto, a comissão organizadora, e peço desculpas pela falta de imagem, mas realmente questões técnicas aqui são difíceis. É isso, até amanhã. Obrigado, professor. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora, tanto aqui na sala no vídeo, quem passou também por esse espaço, quanto aqueles que estão acompanhando com a gente, que acompanharam com a gente pelo Facebook. A live lá no Facebook, né? A transmissão no Facebook continua salva, para quem depois quiser rever as falas e isso, de repente, citar outras reflexões que esse momento não foi possível, e aí está lá disponível. Amanhã a gente retorna com a nossa programação às 9 horas da manhã. As mesas estão sempre sendo abertas 10 minutinhos antes, 15 minutinhos antes. Hoje a gente teve um pequeno atraso por conta da correria. Nós estamos no Instituto, pelo menos eu e Mike estamos aqui em Salvador, somos a comissão, estamos aqui em Salvador. A gente montou uma pequena estrutura dentro do Instituto para poder fazer o evento, né? E aí vou pedir desculpas a todo mundo por algum eventual equívoco, erro que possa acontecer durante esses dias. Como eu pontuei, nós estamos aprendendo a lidar com essas coisas todas, né? Hoje, já no final da tarde, foi que a gente definiu como seria de fato a transição. Então, uma coisinha ou outra a gente está aprendendo agora. Eu, particularmente, estou nesse espaço aqui, mas me virando em mil aqui para tentar entender o que é que realmente estou fazendo nessa janela. Porque, para mim, a novidade está no Meet. Mas, enfim, espero que seja um ponto muito produtivo, e produtivo no sentido positivo aí para todo mundo, né, que possa agregar e trazer citar boas reflexões para todo mundo. Obrigadão, boa noite para todo mundo, abração, fiquem bem. Até mais.